Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês nessa manhã, que Deus possa conceder um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia que Deus possa estar cuidando da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, que é assim que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, que nós possamos regozijar o melhor que Ele tem preparado para nós. E hoje é mais um dia, mais uma oportunidade, onde nós podemos desfrutar das grandezas do Senhor Jesus, porque Ele foi e será o Deus das nossas vidas. Ele é que cuida de cada um de nós. Desde quando nós entregamos nossa vida a Ele e deixamos o cuidado dEle, nós possamos descansar no Senhor Jesus. E que nesta manhã estou aqui mais um dia, mais uma vez, nessa cidade de Monte Castelo, para trazer a palavra do Senhor, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E Ele vai continuar até o dia que Ele voltar, porque Ele prometeu que vai voltar e vai voltar. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, estou aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que nos traz vida, vida com abundância, mas não abundância dessa terra, porque muitas das vezes as pessoas acham que Deus quer o melhor para nós nessa terra, mas
algo melhor Ele tem para a nossa vida, não é aqui neste mundo, mas está preparado um lugar que é na glória, no reino de Deus. E para que nós possamos alcançar a glória, o reino de Deus, nós temos que tomar certas atitudes para que realmente nós possamos ter a oportunidade de estar morando com o Senhor Jesus. Eu não vim aqui para pregar religião, eu não estou aqui para pregar placa de dominação, de igreja, mas eu estou aqui para pregar Jesus Cristo. Jesus, Ele foi e será esse que vai ser sempre pregado. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Vou repetir mais uma vez. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Porque não tem outro caminho, não tem outra saída a não ser servir Jesus. Mas nós vivemos tempos que as pessoas estão deixando de servir Jesus, de servir o Pai Todo-Poderoso, que Ele nos criou, foi realmente para adorá-lo, para glorificá-lo através da nossa vida, através das nossas atitudes. Mas vivemos um tempo onde as pessoas não estão levando as coisas do reino, as coisas de Deus a sério, levando na brincadeira. Mas Jesus Cristo, Ele é amor, mas também Ele é justiça. A palavra de Deus vai nos dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, seja salvo. Porque sem crer em Jesus Cristo, não tem outra saída para a tua vida. Não adianta você achar que Jesus Cristo pode ser trocado por outra, ou por aquela, ou por aquele, que Ele não permite, somente Jesus Cristo. E é esse que eu estou falando nesta manhã. Eu estou aqui para anunciar a Cristo, porque Ele deixou uma ordem para mim, deixou uma ordem para os discípulos no passado, desde quando Ele veio da sua glória, se transformou em homem, para nos tirar de uma condenação eterna, para nos tirar, resgatar a nossa vida que nós havíamos perdido pelo o pecado do primeiro casal no Jardim do Éden, e o homem foi separado de Deus. Mas Deus, Ele tinha um plano de sair da sua glória, de sair do seu trono, se fazer homem nascido de uma mulher, para morrer por nós, para que nós possamos novamente ter comunhão com Ele. Ele pagou um preço muito caro. Jesus Cristo pagou um preço muito caro para que isso acontecesse, para que nós possamos novamente ter comunhão com Ele. E Ele pagou um preço caro, que esse preço foi sua morte e morte de cruz. Derramamento de sangue é o preço que Ele pagou para nos resgatar da maldição. E você tem que reconhecer isso. É isso que eu estou te alertando nesta manhã, te falando. Para reconhecer o sacrifício de Jesus, para que você seja salvo, para que você tenha comunhão com Ele. Porque a palavra de Deus fala em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui para pregar, para você ouvir. Mas se você não quiser ouvir, isso não é problema meu, é problema seu. Porque o diabo, o que ele faz na vida das pessoas é tirar a atenção, é fazer de conta que não está acontecendo nada,
Mas eu quero te dizer que algo está acontecendo nesse lugar, porque a palavra de Deus está sendo anunciada. E você tem que estar com os seus ouvidos atentos, para que você desperta, para que você tenha mais ouvido para ouvir a palavra e mudar a tua vida, mudar a tua atitude, mudar a tua situação. Porque o mundo está perdido. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Jaz do maligno. Mas Jesus, ele tem um plano de resgatar um povo que se arrepende, um povo que se converte dos seus maus caminhos e sirva a Ele. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa palavra, desde a época de João Batista, está sendo pregada. Essa palavra está sendo pregada: arrependei-vos, porque é chegado o tempo. E hoje nós vivemos uma geração que dá muita atenção nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, e se esqueceu, não dá crédito mais, nem lê as escrituras, lê para conhecer a palavra. Como eu disse aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, 14, está escrito assim também: como ouvirão como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não viram? Ninguém nunca viu Deus, porque Deus é Espírito, mas Ele escolhe os seus filhos, Ele escolhe, capacita, envia para pregar o Evangelho, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas dêem crédito na palavra para se converter. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que Deus escolhe pessoas para pregar a palavra de Deus. Mas se você não gosta de falar de Jesus, se você não suporta, não é comigo. É um ajuste que você tem que fazer com Deus, é comigo, naquele grande dia. Porque no Evangelho de Marcos 16, 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todos. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É a palavra de Deus. Não sou eu que condeno você nem ninguém, mas a palavra está te condenando se você não quiser ouvir e você não dá crédito. E você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de estar ouvindo e meditando e se converter dos seus caminhos. Porque não adianta você falar que eu creio em Deus, que eu sirvo aquele ou aquela, e vivendo uma vida de pecado, na imundícia, aonde te leva a condenação. Está na hora de você se consertar e se arrepender e voltar para Jesus Cristo. É isso que Ele quer, porque Jesus, Ele não tem intenção de condenar ninguém, nem de lançar ninguém no inferno. Jesus não tem essa intenção. Jesus não quer, Jesus quer a salvação de todos. Mas nós vivemos uma geração que não quer mais salvação. Elas mesmas estão com seus atos, com a sua vida, e não quer ser salva. É isso que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas não querem ser salvas porque não querem se converter, não querem se arrepender. O mundo oferece o que as pessoas querem. O mundo oferece tudo aquilo que a carne deseja. E o que o povo quer é servir a sua carne, matar os seus desejos. Mas não é assim que Jesus Cristo tem um plano para nós. E para entrar na glória, para entrar no reino de Deus, tem que ser limpo, tem que ser puro, tem que se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e voltar para Jesus Cristo. Se não for dessa forma, você não tem como entrar na glória. E Deus é o único
O Jesus Cristo é o intercessor que intercede por nós. Somente Ele intercede por nós. Somente Jesus. Não tem mais ninguém que intercede, só Jesus Cristo, que leva as nossas causas, a nossa vida para Ele. Ele é a ponte que nos leva a Deus. Não tem mais ninguém que faz isso por você, porque Ele morreu, Ele pagou um preço caro, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Quem é que vai fazer isso por você? Só foi o único, Jesus Cristo. O único que morreu por nós. Ninguém mais morreu por mim e por você, a não ser Jesus Cristo. Ele que pagou um preço caro. E Ele tem que ser respeitado, Ele tem que ser glorificado e exaltado. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Essa é a verdade. Mas o ser humano não reconhece isso. O ser humano prefere viver sua vida da maneira que quer. Eu estou aqui pregando a verdade. Não estou aqui enrolando ninguém. Não estou aqui falando algo para te julgar, que eu não julgo a palavra. Estou aqui pregando a verdade para que as pessoas possam ouvir e dar crédito na verdade. Porque muitas das vezes as pessoas gostam de ouvir mentira, porque a mentira não repreende, mas a palavra de Deus repreende o ser humano para não fazer aquilo que não pode. Mas o ser humano prefere ouvir mentira de muitos mentirosos, falsos profetas, que mentem, e uma geração que gosta de ouvir mentirosos, enganadores. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo. Porque a palavra de Deus manda nós examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque cuidei ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. A palavra de Deus que testifica quem é Jesus Cristo e como nós devemos fazer para chegar até o trono, para ser salvo, morar com Deus. Porque existem dois caminhos, ou é céu ou é inferno. E é você que tem que escolher para onde você quer ir. Vai depender dos seus atos, daquilo que você faz, daquilo que você está fazendo. Porque o homem é mau, o homem é ruim, o homem é duro de coração, que resiste à palavra, que resiste a Deus. E a palavra fala, ai daquele que resistir à palavra, ai daquele que não dá crédito na palavra. Está na hora de se converter e examinar as Escrituras, ler as Escrituras para você conhecer quem é Jesus Cristo, para que você possa ser salvo. Porque sem conhecimento, sem conhecer Jesus, você não vai fazer as coisas que Ele quer que nós façamos. Porque existe uma lei de Deus. Uma lei de Deus para que nós possamos seguir e obedecer. Mas a desobediência que já veio lá do começo do mundo, continua até hoje. Continua até hoje. E o povo, essa geração, não quer viver as verdades de Deus. Não quer viver as leis de Deus. Muitas das vezes quer viver a vontade do inimigo, esquecendo da palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele deixou a palavra, está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não adianta as pessoas quererem que por outro caminho vai chegar a Jesus Cristo, porque não tem como. E a palavra de Deus deixou escrito para que nós possamos viver
ver ela. Ler, meditar e viver, porque a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Você tem que praticar a palavra de Deus para você ser salvo. Mas é tudo isso. É o povo que se preocupa mais com a sua vida, com o seu dia a dia, com seus desejos, com as suas vontades, querendo ficar cada dia mais, ganhar mais dinheiro. Isso é que o homem quer. Isso é o desejo dessa geração. E cada dia pior. Cada dia pior. E a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Porque o homem coloca o seu poder no dinheiro. O homem acha só porque ele tem dinheiro, tem casas bonitas, o melhor carro, a conta recheada no banco. O homem acha que ele tem as suas noções, ele acha que ele tem tudo, o poder está nele. Mas o poder está em Jesus Cristo. Como eu disse aqui na palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus Cristo. Crê no Deus Altíssimo. Não adianta você falar que crê em Deus, achando que crer em Deus é suficiente. Mas quem crê em Deus respeita a palavra de Deus. Não adianta falar que crê em Deus e vivendo uma vida de qualquer jeito, levando uma vida no pecado, levando uma vida totalmente ao contrário da vontade de Deus, na imundícia. Quem crê em Deus, ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos, comichões dos ouvidos, que não ia gostar de ouvir a verdade. Mas a verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser anunciada. Para você chegar naquele dia, você não ter desculpa de falar que ninguém te falou da verdade. Ninguém vai ter desculpa que não ouviu a verdade, porque mentira de falsos profetas está cheio. Mentirosos. Profetas que profetizam e não acontece nada. Dizem é de Deus e não é de Deus coisa nenhuma. Fazem isso porque está em cima muitas das vezes do púlpito para se aparecer, e muitas das vezes por causa do dinheiro, cobra para pregar. Mas a palavra de Deus fala: dai de graça porque recebeste de graça. E muitos estão cobrando para cobrar a palavra de Deus. Corruptos. São os corruptos. A palavra de Deus não é vendida. É de graça. Eu não estou aqui cobrando nada. Estou pedindo dinheiro de ninguém. Estou aqui te dando a palavra de Deus. Mas se você não quer dar ouvido, o problema é teu. E vivemos nesses últimos tempos uma extrema corrupção. Nos últimos dias, a corrupção tomou conta e vai aumentar. Eu quero ler uma passagem aqui para você, que está na carta de 2 Timóteo,
Foi escrito para orientação nossa, para orientação de cada um de nós, para que nós possamos dar ouvido. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Não é isso que está acontecendo? Homens que amam a si mesmos, uma frieza espiritual, amam a si mesmos, homens que vivemos no mundo onde as pessoas não têm mais compaixão uma pela outra, gostam de viver se arregalando da vida, e amante da sua vida passa muitas das vezes por cima dos outros para se dar bem. É isso que está acontecendo. Extrema corrupção nos últimos tempos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarento é o que? Amor ao dinheiro. Homens avarentos. Essa é a geração que nós vivemos. Homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. A palavra de Deus foi escrita há muitos anos atrás e serve para os dias de hoje, está se cumprindo. E diz aqui ainda no versículo 3: homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Muitas das vezes, nesse momento, está aí achando ruim, está rangendo os dentes, porque eu estou pregando a palavra de Deus, a verdade. Mas eu não estou nem aí. Eu tenho que falar o que Deus manda eu falar. Eu tenho que pregar aquilo que Deus manda eu pregar. Está escrito nas Escrituras. Ainda diz mais: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência e piedade, negando a eficácia dela, dessas e afastas. Isso aqui é a palavra de Deus. Homens sem afeto, ama mais o dinheiro, ama mais as coisas materiais do que as pessoas. O amor se esfriou. O amor, cada dia que passa, as pessoas não têm mais amor uma pela outra. Acabou. Mas isso é a palavra de Deus se cumprindo. Que a palavra de Deus fala: chegará tempo que o amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo. A frieza, o amor ao próximo, avarento, só pensa em dinheiro, sem afeto. Essa geração que nós vivemos nos últimos tempos. Ou você ainda não viu o que está acontecendo? Homens inconciliáveis, homens que guardam rancor no seu coração, homens e mulheres que não perdoam. E a palavra de Deus fala: aquele que não perdoa não entra no reino de Deus. A
As pessoas têm que perdoar. Porque se não tiver perdão, não tem como entrar no reino da glória de Deus. Mas as pessoas hoje não se arrependem, não perdoam, ainda quer ter uma vida com Deus. Jamais. Jamais. A palavra de Deus ainda fala: traidores, orgulhosos, é o que mais tem hoje. O orgulho no coração, a frieza espiritual. Se acha. Vivemos uma geração que dá mais valor no dinheiro do que nas pessoas. Essa é a geração que nós vivemos. Homens amantes dos seus deleites. Mas está na hora de você se arrepender dos seus pecados. Está na hora de você pedir perdão e fazer a vontade de Deus. Não mais as suas vontades, mas a palavra de Deus, para nos dizer: arrependei-vos, porque é chegado o Rei. Arrepende enquanto é tempo. Arrepende enquanto é tempo. Aleluia, glória a Deus. Homens tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que vemos hoje, pessoas se fazendo de bonzinho, pessoas se fazendo de amorosos, mas o coração está rancoroso. O coração está mostrando tudo ao contrário, procurando a primeira oportunidade para trair, para falar mal. Acorda, enquanto é tempo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. E Deus fala para a gente se afastar desse tipo de gente. A corrupção está aí, em todos os lugares, em todos os ambientes, a corrupção, a mentira, homens se fazendo de bonzinho para se dar bem, até falsos profetas, usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, para querer ter nome, destacar o seu nome. E a palavra de Deus fala para a gente se afastar desse tipo de gente. Nós temos que ter discernimento para saber quem é quem. E vai piorar. Vai piorar. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência. É que essa geração quer. Falsos mestres, falsos profetas, para pregar aquilo que eles querem ouvir. Essa geração que nós vivemos, correndo atrás de profeta que profetiza aquilo que eles gostam de ouvir. Gostam de ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos.
Mas quando é a palavra de Deus, é como se fosse comichões dos ouvidos. Não gostam de ouvir a verdade. Mas os falsos profetas pregam que o povo gosta de ouvir. Se eu estivesse aqui pregando chave de carro para você, que tua conta está recheada, você estava aí dando atenção e aplaudindo. Se eu estivesse falando aqui que você ia ter o melhor casamento, que você, Deus vai te dar um casamento do teu jeito, que você, que esse ano você vai ficar rico, que você vai trocar de carro. É isso que esse povo gosta de ouvir. E é isso que os falsos profetas profetizam. É isso que os mentirosos gostam de falar. E esse povo gosta de ouvir as mentiras. Porque Deus não prometeu isso para você. Deus não prometeu riqueza terrena. Deus não prometeu riqueza nessa terra. Porque o tesouro do reino está no céu. Ele tem reservado para aqueles que obedecem a Ele, que respeitam a palavra e tem atenção. Mas você não gosta de ouvir a verdade. Mas ai de você naquele dia. Ai de você naquele dia, porque vai ter um julgamento. E todos vão ficar diante do trono de Deus para receber a sentença. É ali que vai ser o destino de cada um. Ou é morar com Jesus, ou é lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Você faz a sua escolha. A escolha é sua, porque o sacrifício Jesus fez. E não adianta você querer fazer sacrifício achando que vai comprar Deus. Não adianta você ficar aí fazendo sacrifício achando que vai enganar Deus. Porque Deus ninguém engana Ele. Ninguém engana Deus. Acorda desse sono que não te deixa despertar do conhecimento da verdade. Virá tempos difíceis e nós estamos vendo cada dia mais os tempos cada dia mais mostrando o fim de tudo e de todas as coisas. Mas o povo está tão envolvido nas coisas do mundo que não dá atenção nos acontecimentos. O povo está tão envolvido com as coisas mundanas que não dão atenção nos acontecimentos. Porque a palavra de Deus fala que os sinais mostrariam o final dos tempos. Guerra, terremoto, fome, doença. E não é isso que está acontecendo? Mas a geração não está preocupada com isso. Está preocupada com a sua vida hoje. Como vai ganhar mais dinheiro? Como vai enriquecer? Uma geração que se preocupa mais com as coisas terrenas do que com as coisas do alto. Ai de vós, naquele dia. Tem. Hã? Não posso agora. Por quê? Pão.
Glória a Deus. Essa geração que não dá crédito à palavra. Essa geração que não quer se converter. Essa geração, quando a palavra está sendo pregada, não dá crédito. Mas ai de vós naquele dia, o dia do juízo de Deus. Ai de vós. Porque Jesus Cristo falou que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar um povo que obedece a ele, que vive de acordo com como ele quer, não com tuas próprias vontades. Está na hora de se arrepender. Está na hora de voltar para Jesus Cristo. Que o tempo está acabando. O tempo está acabando. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo. Arrependa dos teus pecados e se converta dos teus maus caminhos. Leia a Escritura. Porque o povo hoje fala, Deus é amor. Deus é amor, eu posso fazer tudo. Você está enganado. Deus é amor, mas Ele também é justiça. É o povo que, Deus é amor. Eu já fui perdoado. Mas perdoado de que forma? Fazendo o que você quer? Deus é amor, mas Ele é juiz. Ele é justiça. Hoje nós temos ainda Jesus Cristo como nosso advogado. Se você cometeu um crime aqui nessa terra, se você cometeu um crime, qualquer tipo de crime, você arruma um advogado para te defender. Aqui na terra. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Dependendo do que nós fazemos, vai existir um julgamento. Por isso que as pessoas têm que se arrepender. Enquanto é tempo. Porque Deus, Ele ama, mas Ele também é justiça. E o advogado aqui da terra, você vai ficar frente com o juiz, ele vai apresentar suas causas. Ali você vai ser condenado ou livre. Assim vai ser naquele último dia do julgamento. Você vai ficar diante de Deus. E Jesus Cristo é o advogado. Mas a sentença é Deus que vai dar. Dependendo do que você está fazendo, dependendo das tuas atitudes, é o que vai te levar à condenação. Porque Jesus Cristo é justo. E Ele não aceita sujeira. Você pode até comprar aqui na terra, mas lá no céu o teu dinheiro não vale nada. O teu dinheiro não vale nada para Deus. Você está pensando que você pode comprar Deus com o teu dinheiro? Você está enganado. Ninguém jamais vai comprar Deus. Ninguém. Arrependa-se por ter tempo. Se converta. O que é a conversão? É você se arrepender, se converter
e viver uma vida para Jesus Cristo. Fazer a vontade dele. Não mais as tuas vontades. Mas para isso você tem que ouvir a palavra. Você tem que meditar e viver a palavra. Mas se você ouve e não vive, você vai continuar da mesma pessoa. A mesma situação que você está. Perdido. E no dia do julgamento, ali vai ser separado. A Bíblia fala dos bodes e das ovelhas. Os bodes e as ovelhas. As ovelhas são aquelas que obedecem, que faz a vontade de Deus, que se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. A ovelha é aquela que ouve. A ovelha é aquela que ouve e obedece e faz a vontade de Deus. Mas os bodes é aquele que ouve. Os bodes é aquele que ouve a palavra e não está nem aí. Os bodes é aquele que a palavra entra no ouvido e sai do outro. E não se converte nos seus maus caminhos. Geração perdida. Ama mais as coisas do inimigo do que as coisas de Deus. Geração que gosta de viver na modernidade. Tudo para eles é tecnologia. Geração que gosta de ficar, se embelezar ao extremo. Geração que quer ficar com seu corpo bombado e a cabeça vazia. Homens com aparência de mulher. Que vergonha. Deus não deixou dessa forma. Homens com aparência de mulher. Ou você acha que está servindo a Deus? Deus deixou o homem e a mulher, cada um da sua maneira. Uma geração que quer sempre ficar modificada. Quero ver naquele grande dia uma geração que quer parecer mais filho do diabo do que filho de Deus. Esse mundo que nós vivemos. Ou você se conserta, ou Jesus Cristo vai te pegar de surpresa. Examine a Escritura, porque vós podeis dela ter vida eterna. Conhece as Escrituras. Lê a palavra, medita e vive as Escrituras. Se arrepende dos seus maus caminhos. Porque vai chegar tempo. Vai chegar tempo, está lá no livro de Amós, o profeta, que as pessoas vão ter fome e sede. Fome e sede. Mas não de comida nem bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque o anticristo está aí, agindo no mundo, só falta se apresentar. Mas nós estamos pregando a palavra de Deus ainda. Mas vai chegar tempo que nós não vamos poder pregar mais. Guardar na memória, no coração.
Exato, guardar a palavra de Deus no coração, para que viva a palavra. E vai chegar tempo que o Espírito Santo de Deus vai ser retirado dessa terra. E que você não obedece, que você não vive a palavra de Deus, você vai ficar aqui. Porque Jesus Cristo, ele vai levar os filhos dele. E os filhos de Jesus Cristo é quem obedece. Quem não obedece não é filho de Deus. Não é filho de Deus que não obedece a palavra. Está na hora de você fazer a revisão da tua vida. O que você está fazendo? Ou você acha que as tuas atitudes estão agradando Deus? As tuas práticas estão agradando Deus? Vivemos um mundo carnal. As pessoas carnais. Nada de espiritual. Pessoas que querem viver servindo mais a sua carne, fazendo mais as suas vontades da carne do que servir a Deus. Mas a cobrança vai vir. O anticristo já está aí. E ele vai dar tudo o que você quer. Você vai fazer tudo o que você quer. Porque Jesus Cristo, ele vai tirar os filhos dele deste mundo. E vai tirar o Espírito Santo. E ninguém vai mais pregar a palavra de Deus. Ai daquele que ficar para que o inimigo esteja na direção dele, que é o próprio diabo. E Amós diz, no capítulo 8, versículo 11 e 12, chegará tempo que esse povo vai sentir falta, vai ter falta não de comida e nem bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade de ouvir e mudar a tua vida. Você que vive na prostituição, no adultério, na mentira, esses são os perdidos. E na palavra de Deus, ele vai dar uma lista dos principais, aqueles que vão realmente ser lançados no lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13 em diante, diz assim: Jesus dizendo, eu sou o melhor. Jesus dizendo, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Os bem-aventurados são aqueles que reconhecem a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu por nós, que derramou seu sangue. Quem não derramou sangue por você não vai te salvar. Não vai. O poder só está em Jesus Cristo de salvação. E ficarão de fora os cães, são os mentirosos, aqueles que fazem por dinheiro, os corruptos, os ladrões, os feiticeiros, os que prostituem. É para você que vive na prostituição. É você que fica usando o teu corpo para agradar os teus desejos da carne. Essa é para você também. Vai ficar de fora do reino. As escrituras que está falando.
Você tem que ouvir, porque vai acontecer na tua vida. Ficarão de fora os homicidas, os que se prostituem, os idólatras. Misericórdia. Todos aqueles e qualquer que ama e comete a mentira. É as escrituras que está nos alertando. É a palavra de Deus. O que tem de homens adorando homens, não está escrito. Homens, principalmente você que é evangélico, diz que é evangélico, e tem time de futebol, torce para o time de futebol. Você é representante de Deus? Aonde? Ai, meu time é tal. Vai se arrepender. Falso, crente. Muitas das vezes estão falando coisas erradas. Ou você acha que só colocar uma Bíblia embaixo do braço para a igreja está salvo? Você está enganado. Vivendo no engano. Vivendo no engano. Porque religião não salva ninguém. Não adianta você falar que é crente, que é evangélico. Não adianta você falar que é católico, mas não faz a vontade de Deus. Porque religião não vai te salvar. Não vai. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas obedecendo a palavra e respeitando Jesus Cristo, a verdade. Isso é para você também, evangélico. Você não vai enganar Deus. Os olhos de Deus são como chama de fogo. E vê tudo. Você não vai enganar Deus nunca. Se converta dos teus caminhos. Se endireite. Enquanto é tempo. Se converta. Se arrepende. Porque Jesus Cristo está voltando. Vigia. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está em Mateus 25:13. Mas considerei isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Tem muita gente religiosa, seja crente ou seja evangélico, ou qualquer tipo de religião, católica, diz que está servindo Deus e achando que essa religião vai te salvar. Você está enganado. Só quem salva é Jesus Cristo. O único que intercede por nós é Jesus Cristo. Porque após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Está lá em Hebreus 9:27. Não tem mais como você procurar se salvar depois da morte. Não adianta você rezar messe de sétimo dia, fazer campanha. Não adianta. Morreu ou é céu ou é inferno.
Vigia. Porque Jesus Cristo, Ele vai voltar para quem vive e faz a vontade dele. Por isso estáis apercebido também, que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Jesus Cristo não vai avisar a hora que ele vem. Vai pegar esse mundo de surpresa. A hora que você acha que ele não vai vir, é que ele vai vir e vai levar os seus filhos. Arrepende enquanto é tempo, se converta. Vive e faça a vontade de Deus. Você não tem outra escolha. Você não tem outro caminho a não ser servir Jesus Cristo e viver para Ele. Fazer a vontade dEle. Você não tem outro caminho. A escolha é Jesus. Só Ele salva. Só Ele cura. Só Ele que liberta. E só Ele que dá salvação. Que a palavra dele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Guarda isso com você. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ou você vive essa verdade, ou você está vivendo uma ilusão e uma mentira. A escolha é sua. Você ouviu? Medita e pratica a verdade. Lê as Escrituras, porque cuideis, tem nela a vida eterna. Lê as Escrituras. Vivemos tempo que o povo não tem tempo de ler a Escritura. O mundão tomou conta. As práticas do mundão não deixam. Mas vai chegar um tempo que você não vai ter tempo mais de ler as Escrituras. O Espírito Santo vai ser retirado desse mundo. E hoje pode ser teu último dia. Hoje pode ser teu último dia. Porque a morte chega para todo mundo. Todos vão morrer. Mas a pergunta é: como que você está diante de Deus? A pergunta é: o que você está praticando? O que você está fazendo? A vontade de Deus ou a vontade do diabo? Escolha o melhor. Escolha a viver para Cristo. Escolha a fazer a vontade de Deus. Leia as Escrituras, medita e viva a palavra. Não viver mais de acordo com a vontade, a sua vontade, mas a vontade do Criador. A vontade do Deus Todo-Poderoso. Que foi e sempre será único e fiel e verdadeiro. Jesus Cristo. Jesus. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E que Deus te abençoe, que essa palavra possa mexer com você. Que possa te chamar a atenção e viver para Jesus. E fazer a vontade dele. Porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
A paz do Senhor a todos, irmãos, pregando aqui hoje em Monte Castelo, mais uma vez aqui nessa cidade, trazendo a verdade de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E que nós temos que pregar, enquanto é tempo, pregar a palavra, a verdade, para que as pessoas possam ser livres desse mundo e das garras do inimigo, do diabo, e viver para Jesus Cristo. Pregar em tempo e fora de tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Vamos em frente e falar de Jesus. Que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, para todos sempre, até que ele volte. Deus abençoe a todos.